E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 80 e 90 lendo uma história com o Hulk. De repente você é transportado para 2003 e assiste o filme Hulk, aquele do Ang Lee. Como você ia comparar os personagens e a história nos quadrinhos e no filme? Ia achar uma adaptação fiel às HQs? Ia achar melhor o quê? A HQ ou o filme? Bem-vindo à HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal do YouTube e ativa o sino para ser avisado quando saírem vídeos novos. Vou mostrar algumas coisas que eu tenho com o Hulk. Se eu mostrar tudo que eu tenho, esse vídeo vai ficar com umas 3 horas, então eu vou mostrar só coisas mais significativas com o personagem. Vou deixar links na descrição para as edições que eu mencionar aqui e estiverem à venda na Amazon. Comprando pelo meu link, você paga o preço Amazon, que é o melhor do mercado, e ainda ajuda aqui o canal. Coisa mais antiga que eu tenho com o Hulk, Almanac do Hulk 7 da RGE de 1982. Aqui foi publicado um compilado de tiras de jornal do Hulk, uma em seguida da outra, como se fosse uma HQ convencional. Coisas da RGE. Grandes Heróis Marvel 2 de abril de 1983, o Natal dos Heróis Marvel. O Incrível Hulk 37 de 1986, a edição da revista solo do Hulk na abril mais antiga que eu tenho. História republicada na coleção histórica Marvel, o Incrível Hulk 10 da Panini em 2019. O Incrível Hulk 50 de abril de 1987. O Hulk tinha voltado a ter o intelecto do Bruce Banner, mas estava começando a perder o controle e voltar a ser uma fera. Isso acabaria levando o Doutor Estranho a bani-lo para a encruzilhada. História republicada na coleção histórica Marvel, o Incrível Hulk 12 da Panini em 2019. Heróis da TV 100 de abril de 1987, o Hulk ajuda a fundar os Vingadores na primeira história do grupo, que foi republicada na Biblioteca Histórica Marvel Os Vingadores 1 da Panini em 2007 e na coleção vermelha da Salvat 1 de 2014. O Incrível Hulk 55, 56 e 57 de abril de 1988, histórias da fase da encruzilhada. O Incrível Hulk 65, o Hulk é trazido de volta à Terra sem querer pela tropa Alpha. O Incrível Hulk 67 de 1989, começa a sensacional fase do John Byrne. O Incrível Hulk 68, Bruce Banner é separado do Hulk. O Incrível Hulk 73, no fim da curta fase do Byrne, Bruce Banner e Betty Ross se casam. O Incrível Hulk 78, o Hulk volta a ser cinza. Grandes Heróis Marvel 26, a história do Hulk em que o Wolverine aparece pela primeira vez. Histórias republicadas trocentas vezes. Em Wolverine 100 do ano 2000, na coleção vermelha da Salvat 3 de 2014, na coleção de clássicos da Salvat 18 de 2016 e em Wolverine Antologia de 2017. Graphic Marvel 1, Hulk Coisa, de abril de 1990. História sensacional que eu recontei no Assistindo HQ Hulk Coisa. Card aqui em cima para quem ainda não assistiu. O Incrível Hulk 86, começa a fase do Todd McFarlane. O Incrível Hulk 97, de 1991, história clássica do Hulk vs Wolverine pelo McFarlane. Republicada em X-Men, A Queda dos Mutantes 2 da Panini, de 2013. O Incrível Hulk 100 de abril de 91, edição comemorativa com mais páginas e o fim da fase do McFarlane. Histórias republicadas em Hulk Além da Redenção da Panini de 2014. Wolverine 7 de abril de 1992. O Hulk, já na fase Senhor Tirateima, encontra o Logan em Madripoor. Histórias republicadas na coleção histórica Marvel Wolverine 2 da Panini de 2017. O Incrível Hulk 130 de abril de 1994, o Hulk Verde retorna. História republicada na coleção preta da Salvat 11 de 2015. Origens dos Super-Heróis Marvel 1 de abril de 1994, o primeiro encontro entre Hulk e Coisa. Origens dos Super-Heróis Marvel 2, Banner doa sangue para sua prima Jennifer Walters, que tinha sido baleada, e surge a Mulher Hulk. História republicada também na coleção de clássicos 18 e na coleção vermelha da Salvat 80 de 2018. Grandes Heróis Marvel 45 de abril de 1994, quarteto fantástico formado pelo Hulk, o Wolverine, Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma. Quer saber mais sobre essa formação do quarteto? Dá uma olhada nesse vídeo aqui no card, ó, Formações Quarteto Fantástico.
A Teia do Aranha 62, o Hulk é um dos recrutados pelo Beyonder para as primeiras Guerras Secretas. Histórias republicadas na coleção histórica Marvel Guerras Secretas e em Guerras Secretas, edição especial, ambas da Panini e ambas de 2016. Os maiores clássicos do Incrível Hulk 1 de 2008, o único maiores clássicos que o Hulk teve com a fase do McFarlane. Biblioteca Histórica Marvel Incrível Hulk 1, única biblioteca histórica do Hulk, com as primeiras histórias do personagem. Hulk Futuro Imperfeito, de 2014, uma das melhores histórias já contadas com o personagem, por Peter David e George Pérez. Os clássicos da Salvat dedicados ao Hulk, 11 em Algarismos Romanos, de 2016, e 22 em Algarismos Romanos, de 2017. Clássicos da Salvat, 23 em Algarismos Romanos. O Hulk também foi um dos fundadores dos Defensores. E os boxes da coleção histórica Marvel Incrível Hulk, que teve início em 2018 e cobre anos de cronologia do personagem. Atenção que vão rolar spoilers do filme. Como sempre, eu vou falar de personagens que existem nas HQs e que foram criados antes do ano 2000. Eu já falei sobre o Hulk nos quadrinhos no vídeo, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Thor Ragnarok. Sobre o Hulk desse filme. Não é um personagem muito crível, parece um bonecão de borracha, tem uma cara de criança emburrada. Na época a gente já tinha personagens em CGI sensacionais, como o Gollum do Senhor dos Anéis. Esse Hulk foi uma tentativa que não deu muito certo. Sobre o Bruce Banner do Eric Bana. Covardia, porque os outros Banners foram só o Edward Norton e o Mark Ruffalo. Mas independente disso, o Banner do Bana é um cara meio inexpressivo, meio sensal, bem esquecível. Já falei sobre a Betty Ross nos quadrinhos no vídeo, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, o Incrível Hulk. Sobre a Betty da Jennifer Connelly. Uma Jennifer ok, o papel não exige muito, a Jennifer fez direitinho. Já falei sobre o General Thunderbolt Ross nos quadrinhos no vídeo, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Capitão América Guerra Civil. Sobre o Ross do Sam Elliott. Ele é um ator mais durão, mais condizente com o perfil do personagem, mas o William Hurt é mais versátil. E aí, quem fez o melhor Ross? Eu acho que o papel está em ótimas mãos com o Hurt, mas o Elliott também foi uma escolha legal para o papel. O Major Glenn Talbot é interpretado por Josh Lucas. A primeira aparição do Talbot foi em Tales to Astonish 61 de 1964, personagem criado por Stan Lee e Steve Ditko. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, o Major Talbot era um interesse amoroso da Betty, um rival para o Bruce Banner. Teve uma época até em que o Glenn se casou com a Betty. Ele funcionava ali como um braço direito e segundo em comando para o General Ross. No filme é meio parecido, mas em certo ponto da história o Talbot meio que vira um vilão meio caricato que quer usar os poderes do Hulk como uma arma, em uma atuação meio forçada do Lucas. Ele morre tentando destruir o Hulk. Nas HQs o Talbot também já morreu e voltou mais de uma vez. O David Banner é interpretado por Nick Nolte, primeira aparição do David Banner. Ele aparece bem rápido em The Incredible Hulk 267 de 1982, mas a gente só vê ele por inteiro na edição 312 de 1985. Foi criado por Bill Mantlo, Sal Buscema e Mike Mignola. A Hulk 267 foi publicada no Brasil na coleção histórica Marvel Incrível Hulk 7 da Panini de 2018. A 312 saiu em O Incrível Hulk 63 de abril em 1988. Nas HQs, David Banner é o pai abusivo do Bruce. Ele batia no filho e o diminuía. Foi explicado então que a radiação gama teve esse efeito no Bruce, de torná-lo uma outra identidade quando se transformava no Hulk, agressiva e violenta por causa dos traumas que sofreu na infância. O nome David é uma homenagem à série de TV do Hulk dos anos 70, em que o protagonista se chamava David Banner. No filme também, o Bruce tem uma relação complicada com o pai, mas o personagem é meio demente, o típico vilão meio psicótico de filme, ficou uma coisa também meio caricata. O Nolte é um excelente ator, faz o que o roteiro pede, e esse aqui é o problema. No filme, o pai do Bruce quer controlar os poderes da radiação gama, ele usa a radiação em si mesmo e se torna super poderoso. Os poderes que ele demonstra no filme são baseados nos poderes de dois vilões clássicos do Hulk. Em um momento ele fica capaz de absorver as propriedades das coisas em que toca, e a gente sabe que o vilão do Hulk que tem esse poder é o Homem Absorvente.
Primeira aparição do Homem Absorvente, Journey into Mystery 114 de 1965, personagem criado por Stan Lee e Jack Kirby, melhor edição brasileira com essa história, coleção histórica Marvel 2 da Panini de 2012. É bom frisar que o homem conhecido como Homem Absorvente nas HQs, Cal Crusher Creel, não aparece no filme. Foram liberdades que o Ang Lee tomou com material fonte em dar esses poderes para o pai do Bruce, que eu tenho certeza que nenhum fã gostou muito. Nas HQs, Cal Creel é um presidiário casca-grossa que recebe do Loki poderes por meio de magia. Ele se torna capaz de absorver as propriedades de qualquer material em que tocar. Se tocar uma placa de aço, a sua pele se torna aço. Se ele tocar um muro de concreto, sua pele se torna concreto. O Loki então envia Creel para derrotar o Thor. O Homem Absorvente, o nome em português soa bem ridículo. Ele é então um vilão do Thor, mas depois acaba enfrentando o Hulk várias vezes. Outro poder que o pai do Bruce demonstra é o de conduzir eletricidade. Essa é uma referência a outro vilão do Hulk, o Zax. Primeira aparição do Zax foi em The Incredible Hulk 166 de 1973, personagem criado por Steve Englehart e Herb Trimpe. História publicada no Brasil em O Incrível Hulk 15 da RGE de 1980. Nas HQs, o Zax é uma criatura feita de energia elétrica, surgida após um ato de sabotagem em uma usina nuclear. David Banner é um cientista que quer usar radiação gama para criar super soldados para o exército. Porém, o general Thunderbolt Ross não permite que ele faça o experimento em seres humanos. O Banner então aplica a radiação em si mesmo. Anos depois, Banner tem um filho, Bruce, e imagina que os efeitos da radiação tenham sido passados para o filho. Anos depois, Bruce é um geneticista trabalhando com radiação gama. Um acidente o expõe a mais uma grande quantidade de raios gama. Ele acaba se tornando uma criatura verde superpoderosa, apelidada de Hulk, que em inglês quer dizer algo como brutamontes. Ross enxerga Hulk como uma ameaça e decide deter o monstro. Nas HQs, Bruce Banner é um cientista trabalhando em uma usina nuclear. Certo dia, antes de um experimento com uma bomba gama, ele vê que um garoto invadiu a área em que a bomba seria detonada. Para salvá-lo, Bruce corre até o local para avisar o rapaz, Rick Jones. Ele consegue jogar o Rick em uma vala, mas é atingido em cheio pela explosão. Surpreendentemente, Bruce sobrevive, mas acaba se transformando todas as noites em uma criatura cinza e monstruosa. Depois, as transformações passaram a ocorrer a qualquer momento, não só à noite, e a sua cor mudou de cinza para verde. O pai de Bruce só surgiu nos quadrinhos muitos anos depois. Ele não tem relação com a origem do Hulk, pelo menos não na história original de 1962. Lou Ferrigno, que interpretou o Hulk na série de TV dos anos 70, faz uma ponta no filme como um segurança do laboratório. Na cena, ele está conversando com Stan Lee. O que é melhor? As HQs clássicas com o Hulk ou o filme Hulk de 2003? Esse filme mostrou pra gente que colocar um diretor aclamado para fazer um filme de super-herói nem sempre é sinônimo de sucesso. O Ang Lee já ganhou Oscar, fez filmes emblemáticos como O Tigre e o Dragão, Brokeback Mountain, As Aventuras de Pi. Como que ele não faria um filme sensacional do Hulk? Pois é, tem gente, inclusive aí monstros sagrados como Martin Scorsese, que reclamam do controle que a Marvel exerce sobre a criação dos seus diretores. Existe a liberdade criativa, existe a assinatura do diretor, mas tem uma linha guia, um plano mestre, algumas coisas que podem ou não serem feitas. Eu acho que foi justamente isso que faltou no filme do Ang Lee. Faltou um Kevin Feige para dizer, olha, precisa ter nesse filme um vilão clássico, precisa ter mais da HQ, da origem do personagem. Esse poodle mutante aí não existe nos quadrinhos, é ridículo. Sem nenhum freio, o que uma mente criativa que não conhece os quadrinhos pode fazer é isso. Viajar na maionese e fugir do material fonte. Existe uma fonte rica de material de onde ele pode beber, mas ele diz, não, eu vou criar umas coisas aqui da minha cabeça. Aí a gente tem poodle mutante, pai superpoderoso e outras aberrações. Outra coisa que uma mente criativa que não manja de quadrinhos faz sem nenhum controle criativo. É de quadrinhos? Então eu vou fazer o filme com uma linguagem de quadrinhos. O Ang Lee deu uma cara de história em quadrinhos para o filme, com frames que se movem, onomatopeias por escrito na tela e outras excentricidades. A ideia era ser genial, mas só deixou o filme ainda mais forçado e bobo.
O fato de o antagonista ser o pai do herói e não o líder ou o abominável foi uma tentativa de deixar o filme mais psicológico e menos filme de ação convencional. Só que se trata de um filme de ação, é um filme baseado em HQ. É importante a gente ter certos elementos, mesmo que colocados de forma inteligente. Um vilão de verdade fez falta. O filme é terrível? Não diria tanto. Ele é daquela leva que veio após o grande sucesso das franquias X-Men e Homem-Aranha, no começo dessa era que a gente vive hoje, em que o gênero super-herói é o mais bem sucedido de Hollywood. Então foi uma época de experimentação, de testar formatos. Alguns deram certo, outros não. Hulk não deu muito certo. Fico com as HQs. Valeu por ter assistido. E não esquece, se você quiser comprar algumas das HQs que eu mencionei aqui com frete grátis na Amazon, é só se inscrever por 30 dias grátis no Amazon Prime, novo serviço que além de te dar frete grátis e várias outras vantagens, te dá acesso ao Prime Video com milhares de filmes e séries e todo o conteúdo do Disney Plus. Pede o teste grátis pelo link na descrição que você ainda ajuda o canal. Nas próximas semanas, semana que vem, Formações Invasores, o grupo liderado pelo Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, assistindo HQ Wolverine Destrutor Parte 3, Tudo que você precisa saber 23, Tropa Alpha mais 10 curiosidades. E em seguida, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Aves de Rapina, o novo filme estrelado pela Arlequina. Até lá!